Muito bem, estou com a vereadora reeleita Edna Marques, assistente social, advogada, e como sempre ela dá expediente aqui na Câmara Municipal, então foi fácil agendar, né, Edna? Bom, em primeiro lugar, até para quem não a conhece tão bem, eu queria que primeiro você falasse sobre si. Quem é a Edna Marques? Bom dia. Bom dia. Inicialmente quero cumprimentar os moradores de Olímpia, de Ribeiro dos Santos, de Baguaçu. Já quero te agradecer, Leonardo, pela oportunidade de falar com a população. É sempre um prazer estar falando com você. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou Edna Marques, tenho 4 filhos, sou assistente social, sou advogada, né? Estou aposentada como assistente social e sou advogada atualmente, trabalho na área de família, de previdência, né? Exatamente pela minha experiência como assistente social de sempre trabalhar com famílias, né? E moro no município de Olímpia desde os meus 6 anos de idade. Hoje eu tenho 67 anos de idade e estou aí indo para o meu segundo mandato como vereadora. E uma família extensa, né? Uma O família. que você é do Orlando Costa, meu colega? Orlando é meu ex-concunhado, embora parente por afinidade não existe o ex, né? Mas o meu ex-marido, que eu já era divorciada, depois ele faleceu, era irmão do Orlando Costa. A gente sempre confunde que você é irmã do Orlando, mas não é, é concunhada. Concunhada, né? Então a gente acabou sendo ex, né, concunhado, porque eu já havia divorciado, né, quando o irmão dele faleceu. Então acabou ficando. Manteve o Costa. Com certeza. Claro. Como que você avalia o seu primeiro mandato? Antes de a gente entrar na eleição, o que levou você também, e já emendando também, né? O seu primeiro mandato, quais foram os seus principais projetos? Como que você avalia? Até porque foi o primeiro mandato mesmo, a estreia legislativa. Isso. Eu já tinha tido, né, uma experiência como candidata anteriormente, quando eu fui candidata a vice-prefeita, não fui, né, uma eleição bem sucedida, mas aquilo me levou a ser um pouquinho mais conhecida, né, a trazer meu nome para outros públicos que não me conheciam. Então eu era uma pessoa muito mais conhecida no público que sempre utilizou assistência social, né, sempre está trabalhando nos CRAS, no CREAS, sempre está envolvida nos bairros, mas eu não era conhecida de um outro público. E a eleição de vice-prefeita me trouxe um pouco mais de visibilidade. Eu perdi a eleição e fui advogar, fui cuidar da minha vida, né? Mas sempre em contato com a população. E quando surgiu a oportunidade, 4 anos depois, de me candidatar como vereadora, foi uma experiência já mais tranquila, porque eu já tinha passado pela experiência, né, de ser candidata a vice, então eu pude voltar em contato com a população novamente, né, e quando eu fui eleita, a gente vem com uma série de expectativas, né? Porque eu sempre trabalhei no executivo, né? Sempre na assistência social. E quando você vem para o legislativo, você vem com aquela expectativa que você vai fazer, que você vai Acha que você vai resolver tudo com uma caneta, né? Tudo com uma canetada, né? E aí você se depara com os limites, né? Os limites da atuação. Então, às vezes, onde muita gente se confunde, acha que o vereador pode tudo, que ele manda tudo. Ah, mas o vereador tem que fiscalizar. Acha que fiscalizar é chegar empurrando porta, de olho, abre a gaveta, né? E não é isso, né? Nós temos as limitações porque as pessoas também têm o espaço dela de trabalhar, então a gente fiscaliza dentro do nosso limite, né? Aquilo que a gente entende que precisa de um ajuste. E esse fiscalizar também, eu entendo até mesmo como uma opinião, às vezes você dá uma sugestão para o executivo, né? Você não precisa ser o carrasco, né? Eu estou fiscalizando. Não, você pode fiscalizar até através de uma sugestão. Olha, recebi informação que isso aqui não está funcionando tão bem, né? Como foi na época das reclamações da merenda escolar, né? Que a gente foi nas escolas e, né, vimos que nem tudo era, né, o que se propagava nas redes sociais, algumas coisas tinham fundamento, outras não. Então, você não vai chegar na cozinha da escola querendo destampar a panela, né? Não é isso. Então, acho que nós temos a nossa limitação e o bom senso também, né? Eu sempre tive pautada pelo bom senso, né? De saber aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. E, às vezes, as pessoas procuram a gente para resolver coisa que nós não podemos, que vai né? resolver. Que não coisas além. Que não é nem da nossa área, né? E as pessoas às
vezes confunde, mas foi uma experiência que eu gostei, tanto, né, que eu fui para uma segunda disputa. Aprendi bastante aqui com meus colegas, né, com vereadores que já estavam aqui há mais tempo, e na vivência do dia a dia, né, saber aquilo que é importante. A gente erra muito, mas a gente procura acertar, né, muitas coisas são indigestas, às vezes, para a população, mas no todo, né, é o que precisava ser feito, e às vezes a gente vota até aquilo mesmo que a gente não gostaria, né? Mas quando você vai ver que para o todo aquilo é a saída, então a gente deixa às vezes até aquilo que a gente não queria, né? Mas para poder resolver a situação da população, aquilo que é melhor para a população. E é melhor também para o executivo, tem a questão de orçamento, a questão né, de logística. Então, tudo isso a gente precisa pensar quando a gente vota num projeto. Mas não é isso que a população queria. Mas a população, às vezes, não está tão amadurecida. E está tão né? bem informada para saber o que aquilo representa. Porque, às vezes, você está olhando hoje. Olha, hoje representa aqui, mas daqui a 10 anos, a 5 anos, como fica essa situação, né? Se não tiver uma intervenção agora. Então, muitas coisas, às vezes, a população acha que faltam, né? O vereador não faz. Não, a gente também tem que pautar por isso. E aí é o cuidado, né? Da gente estudar os processos, né? Quando vem um projeto de lá para cá, né? Ou mesmo um projeto daqui, a gente estudar, saber quais são as implicações que ela vai ter a curto, a médio e a longo prazo. O que você considera como uma maior conquista durante esse primeiro mandato ainda que está em... Olha, eu acho que assim, as maiores conquistas, né, que eu tive aqui na Câmara foi esse contato principalmente direto com o público, né, de poder ouvir, de estar sempre com as portas abertas, da pessoa... Você sempre está aqui? Eu sempre estou aqui, né? Então, as pessoas, assim, de poder vir, de conversar, e às vezes até vir para trazer né? Olha, eu não gostei disso, eu acho uma que sugestão. Uma sugestão, e às vezes a pessoa sai daqui com uma outra visão daquele problema ou daquela situação. Então, essa é uma conquista. Eu acho que isso, como vereador, ele nos engrandece como pessoa, porque eu sempre falo que ser vereador, às vezes as pessoas acham que é status. Para mim não é status, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Nós precisamos ter pé no chão. Então, acho que não pode ser por salário, não pode ser por vaidade, por status, né? Tem que ser por ideal. Olha, saber que você vai ser vitrine, né? Que as pessoas vão te olhar, que você vai estar sempre exposta, né? Você tem uma família, né, que também vai estar sendo exposta. Expõe todo mundo. Expõe todo mundo. Então, quando a gente vem para o público, né? Então a gente tem que saber de todos esses percalços que a gente vai passar, mas é gratificante quando a gente consegue aprovar um projeto de lei que traz um benefício para toda a população, quando você consegue, né, implantar um projeto de lei. No meu caso, quando eu trouxe a carteirinha, né, de identificação da pessoa autista, você traz um benefício para aquela população. Quando você traz algum projeto que vem atender diretamente, por exemplo, um projeto do Agosto Lilás, que vem trabalhar a questão da violência contra a mulher. Então, é um projeto que você vê eles dando resultado, né, através das palestras, através desse contato, da informação. Então, isso, né, supera as outras dificuldades que a gente passa como vereador. E o que levou você a aderir? Você fez parte da chapa do prefeito eleito Geninho, né? Isso. Na verdade, eu já era do União Brasil, né? Na outra minha eleição, não seria o Fernando Cunha que a gente apoiaria, né? A gente ia apoiar um outro candidato. Depois o Geninho decidiu que o grupo iria apoiar o Fernando Cunha. E aí, né, nós apoiamos o Fernando Cunha naquela outra eleição, em 2020. E desde essa época, né, o Geninho, como deputado, foi fazer outras coisas. E eu sempre falava para o prefeito atual, se o meu grupo tiver candidato, eu fico com o meu grupo, né? Então, eu sempre fiz parte da base do prefeito, mas sempre com essa visão. Eu tenho um grupo, né, que era o União Brasil, o nosso grupo. Você já era do União? Eu já era do União Brasil, né? Eu já era desde o DEM, né? Desde o DEM, né? Então, eu sempre vim com essa, né,
mentalidade sempre colocando para o prefeito. Olha, se o meu grupo resolver que vai ter um candidato, então eu vou apoiar o meu grupo. Então não foi surpresa para o prefeito, ele não foi pego de surpresa, a Égida foi apoiar o Geninho, não. Ele sempre soube e ele também sempre falou, então nós sempre jogamos muito franco, ele sempre me respeitou, eu sempre respeitei ele também, né? E tive a oportunidade de ir para um outro partido, mas achei melhor continuar no União Brasil, que é onde eu já estava, né? E quando sinalizou que o nosso partido ia ter um candidato, né, que poderia ser o Geninho, de início poderia ser o Márcio, depois, né, firmou que seria o Geninho, eu não tive dúvida, né? E entendia que o Geninho ele era o mais preparado no momento para assumir, né? O Geninho que me trouxe para essa vida política. Foi, eu era só assistente social e só, né? Não tinha nem a pretensão de ser candidata a nada. E quando, né, o Geninho precisava ali formar um grupo, um time de mulheres candidatas, ele me chamou para ser candidata a vereadora, né? Aí eu falei, então tá bom, e fui. E nesse decorrer, virou a chave e eu fui ser a vice do Beto, né, do Beto Puccini na época. Mas foi o Geninho que me trouxe para esse lado político, de, né, de começar a me ensinar as coisas, de aprender, e foi por aí que eu, né, entrei, enveredei. Então, eu não tinha dúvida que o Geninho seria o candidato do meu partido. E o que você espera da gestão Geninho e como você vai contribuir? E já emendando até uma pergunta, né? Já estão especulando que você será secretária de assistência social. Como que você vê isso? Concon, olha, eu espero, né, eu tenho certeza. O Geninho, eu vejo assim, ele como uma pessoa muito inteligente, né? Eu estou com o Geninho desde o Geninho ainda era jovem, né? Quando ele chegou, né, na administração. E, assim, essa coisa toda também, né? Então o Geninho veio com essa aí. Eu sou muito mais velha do que ele, né? Então eu sempre tive o Geninho assim como um jovem que traz um fôlego novo para a política, né? E com a experiência que ele adquiriu como prefeito, como vereador, como prefeito, como deputado, né? Como candidato a vice-governador, porque ninguém chega a candidato a vice-governador se você não tem uma história, não tem um nome, né? E hoje, o Geninho retornando para a Olímpia, o que eu vejo? O Geninho é empenhado em fazer a melhor gestão da vida dele. E esse é o empenho do Geninho, né? Não é de ficar comparando, de ficar criticando quem fez, quem não fez, porque eu acho que cada um tem seu tempo, né? Um rega, o outro planta. Assim como ele vai continuar, disse que vai continuar o que está aí. Continuar fazendo o que está aí. Então, eu acredito que o Geninho vai fazer, sim, uma grande administração, né? Um grande mandato. E, para isso, ele tem que se cercar de pessoas técnicas, de pessoas que vão poder contribuir. E ele está fazendo, nesse momento, todo esse trabalho de saber quem vai para que secretaria, quais contribuições cada um desses poderão dar. No momento, o que eu posso dizer é que eu estou ajudando na equipe de transição, né? Então, tem uma equipe... Você faz parte da transição? Não, da equipe que foi nomeada, são 5 membros, não, né? Eu não faço parte, mas está na base. Eu estou na base e ajudando na parte da assistência social. Então, para cada secretaria, tem uma pessoa ali ajudando. Então, como eu sou assistente social, sou da área, sou advogada também, eu estou ali ajudando a avaliar cada um dos dados que foram colocados ali naquele relatório da transição, e estou ali. Mas estou aberta para aquilo que o prefeito precisar. Se ele precisar do meu trabalho na gestão, no executivo, na secretaria, ele fica muito à vontade. O que eu não quero é pressionar para ser a secretária, ou olha, eu tenho que ser a secretária. Não. Ele tem toda a visão do que ele precisa e de que tipo de administração ele quer fazer. Então, ele sabe, com a administração que ele quer fazer, qual o perfil de cada um dos secretários que ele precisa levar, né? Que ele precisa ter para poder chegar nesse modelo de gestão que ele quer fazer. E eu estou aberta, já tive conversa com ele sabe disso. Se ele precisar, eu estou à disposição. Se ele não precisar, eu estou na Câmara, foi para isso que eu fui eleita, né? Eu acredito que, se acontecer eu ser nomeada secretária, eu vou poder contribuir muito, porque é a área que eu sempre atuei, fiquei lá 35 anos, e também não vou descaracterizar aquilo para qual eu fui votada, né? Eu fui eleita para ser vereadora, mas como secretária da assistência social, se acontecer, né,
se isso vier a acontecer, eu vou estar sendo responsável, né, ajudando o Geninho a cuidar da população mais fragilizada da cidade. Então, que também é uma, né, ali, Uma né, uma responsabilidade. responsabilidade muito grande e um desafio. Né? Porque nós sabemos que após pandemia as situações de muitas pessoas, né, ficaram fragilizadas, a questão da pobreza em Olímpia ainda é muito grande, né? São mais de 8.000 famílias atendidas, a gente tem visto isso nas entrevistas, né, até mesmo do próprio prefeito ou da própria gestora lá da pasta. Então, nós sabemos que é um desafio, né? Nós estamos vendo a cidade crescer e com ela também os problemas. Morador de rua, que era algo que a gente não tinha, às vezes ato infracional, acolhimento de crianças e adolescentes. Então, com o crescimento da cidade, às vezes a gente só vê o lado bom, né? Mas as coisas, né, que não são tão boas e que precisam ser enfrentadas. Não dá para jogar um pano em cima e fingir que não tem, né? Então, eu estou à disposição daquilo que o prefeito precisar, né? Mas é uma área que eu gosto bastante, né? Que eu tenho o domínio, assim, de conhecer, né? Mas fica a critério do prefeito, né? Que agora é o momento dele estar escolhendo aí toda a sua equipe. Então, como que você avalia, então, você acompanha também a assistência social no momento, e você não acha que talvez há um excesso de assistencialismo e não capacitação, que a pessoa acostuma com aquela Bolsa Família, Bolsa Gás, pé de meia, aqueles auxílios todos e acaba não buscando a sua própria capacitação? Concordo. Sim, sem querer criticar ninguém, né? Porque eu acho que cada um tem o seu valor ali, todos os gestores que já passaram pela assistência, cada um tem seu perfil, né? O que eu vejo, a assistência social, ela é para quem precisa e naquele momento que ele precisa. Você não precisa depender da assistência social a sua vida inteira, desde quando você nasceu até você morrer. Para isso, existe uma equipe técnica, né, uma equipe de referência, que ela está ali preparada para fazer não só, você precisa de um benefício, eu te entrego um benefício, você precisa disso, eu te entrego isso, mas para fazer um acompanhamento, primeiro, um acompanhamento prévio para que essa família não chegue nessa situação de precisar do benefício. Se ela chegou nessa situação de precisar do benefício, quais os mecanismos para que essa família possa precisar do benefício temporariamente e depois ela começar, né, a buscar se emancipar, como ela vai sair dessa situação. Existem famílias, a gente sabe, que vão precisar desse segurar na mão, às vezes, a vida inteira. Isso por conta de muitas fragilidades, às vezes uma dependência química, uma doença, às vezes o chefe da família está privado de liberdade, então quem está ali para cuidar da família não tem assim tanto amparo, às vezes não tem uma escolaridade para um trabalho, então é uma família que demanda mais um trabalho de acompanhamento. Em compensação, tem outras famílias que estão passando por um período de vulnerabilidade. Às vezes por uma situação que aconteceu, perdeu o emprego, alguém ficou doente, mas é uma situação transitória. Então você vai socorrer aquela família, né? E vai acompanhando aquela família, vai auxiliando, até que essa família ela volta a caminhar como ela já vinha caminhando. Então, por exemplo, na pandemia, muitas famílias perderam emprego. Né? Na pandemia, muitas pessoas perderam rendas. Haja visto os planos de saúde, né? Muita gente migrou do plano de saúde para o SUS, migrou da escola particular para a escola pública, e isso também não é diferente no orçamento doméstico. Né? Então, muitas famílias que tinham condições, às vezes, de se manter a sua alimentação, seu aluguel, chegaram num patamar que não tem mais. E às vezes a gente fica olhando, mas aquela família, né, não precisa. Não, às vezes ela vai precisar por um período, né, até ela se requalificar, ela voltar para o mercado de trabalho. Às vezes ela tem uma idade que dificulta ela voltar para o mercado de trabalho. Então, são essas dificuldades que precisam ser trabalhadas. Para isso tem os profissionais. Não é o secretário sozinho que vai fazer isso. Não, existe toda a equipe técnica, nos CRAS, nos CREAS, em cada uma das unidades, para auxiliar essa família, para estar trabalhando com essa família, para que isso aconteça, senão não precisaria dos profissionais, né? Claro. Você precisa de um psicólogo, você vai com o psicólogo, né, até que você supere aquela situação. Você precisa de um cardiologista, você vai estar ali atendido até que você supere aquela situação.
na nossa vida, no serviço social, é a mesma coisa. Né? Aquela família, ela precisa ser acompanhada. Né? Não basta eu ficar só apagando incêndio. Ah, você não incêndio aqui? Vou lá, apago aqui. Ah, qual que é o problema dessa família? Ah, é uma cesta básica? Não, tá bom, toma uma cesta básica. Ah, qual que é o problema dessa família? Não tem dinheiro para pagar a luz? Ah, tá pagando a luz. Mas o que acontece no bojo dessa família? Como que estão as relações? Como que essa família se organiza, né? Tá bom, a cesta básica vai acabar em 30 dias? E aí? Eu já fico na porta daqui 30 dias com a cesta esperando de novo? Ou eu vou fazer um acompanhamento com essa família para saber, olha, essa família... Né? A gente faz um panorama, um estudo, essa família por 3, por 4, por 5, por 6 meses vai precisar ser atendida sistematicamente, mas que, né, com perspectiva de que com tanto tempo essa família vai sair dessa situação de exclusão, porque esse é o nosso desejo. Sim, né? claro. Esse é o nosso desejo, que essa família não fique dependente o resto da vida. E essas famílias também não podem ser nossa moeda de troca, né? Ela não pode ser estar ali comigo por questões de voto, por questões políticas, né? Não são os meus pobres, até porque eu não tenho os meus pobres, cada pobre tem, né? Cada um com a sua família, então assim, eu não vejo isso com orgulho, você falar que eu atendo 10 mil famílias, Pois não. é. Eu acho que hoje eu atendo 10 mil famílias, mas a minha perspectiva é que tantos por cento dessas famílias consigam, em tanto tempo, Recolocar se no recolocar. mercado. Então, eu acho que esse é o perfil da assistência social. Não é ampliar, né? Nós temos aí vários programas, nós temos aí essa Marmita Social, que é um programa que, por um lado, ela vem beneficiar, né, algumas famílias, como a questão dos acamados, dos idosos, mas, por outro lado, nós também vemos a questão da pessoa em situação de rua, né, que vem, às vezes tem esse benefício de receber uma marmita, nem isso às vezes ele valoriza, joga na rua, você vê na calçada, joga no bueiro, então... Não adianta você só dar a marmita, né? Se você não tiver um trabalho, é lógico, é uma população muito difícil de você trabalhar. Então, ninguém vai chegar lá no dia 1º de Você janeiro... não pode impor nada também, né? Não, porque é a vontade dele. É a vontade dele, a Constituição garante o direito de ir e vir, né, de estar, mas a cidade precisa fazer alguma coisa, né? Nós passamos ali em frente ao Extra, você vê, eles formam perto no chão, todo mundo na calçada. Então, o mesmo direito que eles têm de ir e vir, as pessoas que vão ali no supermercado para comprar, para entrar, também têm o direito de passar, de não sofrer nenhum tipo de abordagem, né? De não ser constrangido. Então, tem direito, sim, eles, mas também as outras pessoas ali, quem para ali com seu veículo para fazer compra, também tem o direito de descer do seu carro e fazer compra sem ser abordado todos os dias, todas as horas, né? Então, é um leque de programas que precisa ser trabalhados, que ninguém vai resolver num passo de mágica. A cidade cresceu, como eu falei, os problemas também cresceram, mas tem sim ferramentas para que possa ser melhorado. Muita coisa já, né, aconteceu, muita coisa já melhorou na cidade, mas eu acredito que tem muito ainda para se fazer. E entre os problemas, além da assistência social, que você entende bem, trabalhou e trabalha há mais de 30 anos, quais os desafios da próxima legislatura? Quais são os problemas que vocês discutiram lá com o Geninho, né, durante toda essa campanha, onde ele preparou o seu plano, né, de ação, de trabalho? Quais mais áreas você acha que vai ser objeto de discussão na próxima Câmara? Olha, a questão da saúde, nós precisamos, né? A saúde ela é um problema em qualquer lugar, né? Não é exclusivo de Olímpia, né? Ela é um problema em qualquer lugar. A questão da escassez até de recursos, as dificuldades para se atender, né? Porque você faz uma licitação de medicamento, a empresa ganha e não entrega, e também a população não vê isso, que é a empresa que também atrasa a entrega, e às vezes a empresa ganhou uma licitação para fornecer tal tipo de medicamento. Quando ela vai ver na logística fazer a entrega desse medicamento, ela prefere ser multada do que entregar, porque fica mais barato. Daquele preço. Então, quando ela ganha uma grande quantidade, né, um pregão, ela participa de um pregão, e é uma quantidade muito grande, então compensa toda a logística. Às vezes é uma empresa lá do Amazonas, né, de outros estados, mas compensa na logística ela entregar. Mas de repente ela ganhou um lote pequeno, então ela prefere ser multada ali, ser notificada e abandonar. Então aí vai mais um tempo para fazer outro pregão, outra licitação. Então a saúde ela é um problema crônico para qualquer cidade, né? E Olímpia eu acredito que vai precisar se debruçar bastante. O novo hospital.
O novo Ou a hospital, ampliação da Santa ou a Casa. ampliação da Santa Casa, ela é necessária para que possa surgir mais leitos, até mesmo para que a receita da Santa Casa possa aumentar, que os novos leitos possam atender os planos particulares para fazer receita, SUS também, né? E o SUS também amplia, né? Porque hoje nós dependemos muito ainda da questão, o paciente está na UPA aguardando uma vaga, às vezes fica 2 dias na UPA, 3 dias aguardando uma vaga, Santa Casa não tem vaga, tem que ir para cidades, e às vezes cidades muito menores que Olímpia, que às vezes vão para Colina, né? Vão para cidadezinhas É que nós temos que atender o turista também, né? pequenas. Então, eu acredito que a saúde ela é uma área que vai ser sim, Bastante. bem olhada, né, e trabalhada e trazendo aí perspectivas novas. A educação também, né? Eu acredito que nós temos uma educação boa, não acho ruim a educação de Olímpia, mas ela precisa ser Sempre precisa, sempre pode melhorar. melhorar, atualizar, né? A questão do plano de carreira dos professores, Funcionalismo. do funcionalismo, nós debatemos bastante isso aqui na Câmara, nessa gestão atual, né? A gente não conseguiu avançar, mas nós acreditamos que na próxima gestão esse assunto não dá para passar mais 4 anos sem que alguém venha intervir, né? Então, o servidor público espera, né? Eu sou ex-servidora pública, sou, né, do inativo, né, mas sou servidora pública, e a gente espera, assim, com muito zelo, né, esse plano de carreira, né? Tem aquele plano lá de meritocracia, né, que são aquelas avaliações, mas o plano de carreira em si, eu posso falar que por mim, quando eu fui, né, quando eu passei no concurso como assistente social, eu era contadora antes, né, e fui prestar. Eu fui fazer serviço social porque, né, estava motivada ali, eu já trabalhava na assistência e os assistentes sociais ganhavam muito bem na época, né? Então era coisa de 6 salários, 7 salários. E quando eu entrei, ainda tinha esse, né, de ganhar, era mais razoável. Mas ele foi defasando de um tanto que hoje o salário do assistente social, do psicólogo, do TO, da fono, né, que são os profissionais que não são médico, dentista, ficou muito defasado. Muito defasado. Então, hoje, você não tem estímulo de um jovem falar assim, eu vou fazer uma faculdade de serviço social, assistente social. O psicólogo, a maioria vão fazer, mas não pensando em trabalhar no setor público, mas pensando em montar os seus consultórios, né, e atender particular. O assistente social, dificilmente ele vai atender particular, ou ele vai para uma empresa ou ele vai para o poder público. Então, às vezes nós temos falta, né? Nós tivemos um concurso público aí que faltaram especialistas, né? E na área de assistente social mesmo já foram chamados praticamente todos e não tem mais para ser chamados, né? E tem vagas, né, de profissionais que aposentaram que ainda estão abertas. Então, não adianta, você não consegue fazer saúde sem médico, você não consegue fazer assistência social sem os profissionais. Mas você não vai esbarrar naquela limitação de 60%, não sei, e de repente vai ter que demitir ou vai ter que enxugar a máquina? Tem algumas áreas que estão com a equipe completa, isso você, né? Mas na assistência social existe a norma operacional básica que ela exige a equipe mínima para cada equipamento. Então, por exemplo, o CRAS ele tem uma quantidade de profissionais de nível superior, a quantidade de nível médio. Então, ele atende em cima daquele, né? Então, ele já é referenciado com essa quantidade. Então, você não pode também querer chegar e inchar por 30 profissionais. Não, existe uma limitação e também existe a limitação orçamentária, né? Orçamentária. Que você tem que respeitar. Então, isso aqui a Câmara fica sempre atenta, né, nessa questão de quando tem concurso público, de contratação de profissionais, por conta dessa limitação. A Olímpia está tranquilo ainda, ela não corre o risco ainda de extrapolar essa porcentagem que o município pode gastar com a folha de pagamento. Como que você vê essa nova composição da Câmara agora? São 13 vereadores, deveria até ter ido a 15, né? Na minha opinião, a gente teve 17 já. Eu acho que isso a democracia favorece. Como que você vê a qualidade dessa próxima Câmara? Né, a gente acompanhou desse, né? Porque também estávamos ali buscando uma vaga, né? Foi uma Câmara, né? Os votados
foram poucas surpresas, só 2 novos, né? Novos é só a Lucimara e o Charles, né? Os outros todos ou já foram vereadores ou foram suplentes que substituíram. Então, eu vejo assim com bastante qualidade. Então, eu vejo que é uma Câmara que vem fortalecida, vem com vereadores que já passaram por aqui, que tem muita experiência, que tem muita bagagem, que vai poder auxiliar os novos, né? Até mesmo nós que só tivemos um mandato. Então, eu vejo com bastante expectativa, né, a chegada, né, dos novos colegas que vão vir também ajudar, né, no trabalho aqui. 13, eu na época também eu tinha opinião de 15, né? Mas aí a gente acabou optando por 13, porque a gente estava num número que também era errado, porque não podia ser 9, né? Não podia ser, não podia ser 10, nós estávamos com 10 vereadores, estamos aí até hoje, né, com 10. Ou tinha que ser 9, ou 13 ou 15, né? Então optou-se por 13. Eu acredito que vai ajudar a trabalhar melhor, poder olhar melhor a cidade, com mais representatividade, outros bairros sendo representados, né? E eu acredito que se esse for um trabalho bom, não impede de que futuramente, mais para frente, mais no final da gestão, possa se entender se há necessidade ou não de chegar nos 15. Mas eu vejo uma Câmara assim com bastante qualidade, né? Profissionais, né? Pessoas de diversas áreas, né? Que estão chegando. Então, mesmo os novos que estão chegando têm alguma experiência. A Lucimara foi conselheira tutelar, né? Trabalhou com famílias, com crianças, com pessoas. O Charles sempre esteve envolvido na cultura, né? No folclore. Então, são pessoas que já têm uma contribuição na sociedade. Então, eles são novos aqui na Câmara, né? Mas da atuação no município, eles já são pessoas que já trazem uma bagagem. Então, eu acredito que vai ser bom para nós. Bom, tá certo. A gente tem ainda muitas perguntas, mas vai ficar para as próximas entrevistas, para não ficar muito longo, né? Já são 31 minutos. Eu gostaria, então, que você usasse esse espaço para falar aquilo que não foi perguntado ou que seria importante para fazer os seus agradecimentos, a sua palavra final, Edna. Eu agradeço, né, a oportunidade que eu estou tendo, né, de falar com a população, aqueles que votaram em mim, aqueles que não votaram, votaram em outros colegas, né, que isso é a democracia, que podem confiar num bom trabalho, né, venham com mais experiência, a experiência da primeira gestão, né, do primeiro mandato para esse segundo, com novas experiências, com bastante expectativa de poder fazer um bom trabalho, de, né, trabalhar em outros setores também, em outras frentes. Eu fiquei bastante atrelada à questão de vaga na creche, a questão da criança e do adolescente, a questão do autista, mas eu quero também abrir para outras, né, frentes que a gente possa também estar intervindo, ajudando o executivo a fazer a melhor gestão, né, para que a cidade se beneficie, né? E quando a gente fala da cidade, nós estamos falando de nós, né? Nós somos a cidade, né? Nós esperamos que o poder público faça o melhor para todos, né? Para que se beneficia a população, vai beneficiar nós também. O turismo, a gente não tem nem o que discutir, é a nossa mola propulsora, né? Não tem volta. É a nossa fonte de renda, mas que a população entenda e receba, né, o turista com bastante afinco, sabendo que ele traz a moeda para a cidade, mas que a população também não fique esquecida, né? Que nós possamos também desfrutar de uma cidade próspera, promissora, né? Que cresce, que toda a população olimpiense tenha a oportunidade de pelo menos uma vez passar nesses lugares tão bonitos, né, que Olímpia tem. Às vezes a gente passa em lugares, eu sempre tenho essa consciência. Eu falo, gente, eu tenho certeza que muita gente não passou por Há uma Olímpia, né, nova e surpreendente que muitos não conhecem. Muitos não conhecem. Então, quando tiver a oportunidade de conhecer, vai saber, nossa, essa é a Olímpia que eles tanto falam, né? Porque às vezes a gente fica aqui no nosso mundinho o dia inteiro trabalhando, chega em casa de tarde, né? Então a gente não conhece esse outro lado, que é o que traz toda essa economia, né, para a cidade de Olímpia. Então, eu desejo, né, que a cidade cresça mesmo, né? Que a nova administração, o novo gestor, né? Que o Geninho venha com uma equipe... Muitos desafios à frente, né? Uma equipe fortalecida, né, encorajada, e que regaça as mangas, que vista a camisa e que vá fazer aí um bom governo, e que a cidade possa, daqui 4 anos, poder dizer, olha,
realmente, né, o Geninho era a pessoa mais preparada para assumir a Olímpia. E o que ele fez, né, sem menosprezar ninguém, mas ele fez um excelente trabalho e, né, digno de ser reeleito para poder mais um pleito, né? Então é isso que a gente espera, né? E se eu não tiver oportunidade de falar com a população, eu já quero desejar boas festas, né? Um final de ano Já está aí o final de ano. já com bastante saúde, né? E que no início do ano a gente possa abrir as portas para o novo, né? Deus quiser. E, se Deus quiser, vai ser muito bom. Muito E obrigado, obrigado, Concon, Ângela. pela Imagina. oportunidade.